sabemos porque estamos no Brasil. Tu nos trouxeste para a terra o cruzeiro, e por amor, o teu amor nos reuniu. Muitas vezes renasci no velho, e muitas delas por orgulho me perdi. Criei sistemas, guerras, lemas de egoísmo, e desse jeito me afastei tanto de ti. Agora estou criança e só no Brasil. No Evangelho eu encontro a direção. Quero vibrar amor e paz pro mundo inteiro, a começar pelo meu próprio coração. Reconstruir meus sentimentos, lutar por dentro para que eu possa melhorar, iluminar meus pensamentos pelo trabalho para que eu possa despertar nas terras do Brasil, com as cores do Brasil. Todas as cores cabem no nosso Buscando então, já nesse ambiente tão preparado, eu acredito que todos vocês, talvez os mais velhos até um pouco mais, já estão sentindo essa emoção tão grande de ver jovens, né, fazendo esse trabalho tão magnífico neste lugar, neste momento tão especial. Eu sinto sempre, né, que eu participo do movimento jovem, uma emoção muito grande, porque aí eu começo a fazer a seguinte reflexão: realmente o mundo está melhorando. Eu acredito nos jovens, porque Jesus também acredita em todos nós. E é com essa alegria, com essa certeza, com essa emoção, que nós vamos trazer algumas pinceladas do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que trata exatamente disso, né? Que é a missão do Brasil no mundo de regeneração. Este livro é de Humberto de Campos. Ele foi escrito em 1836, antes da Segunda Guerra Mundial. A gente pode imaginar, né? O papel, 1900, o papel, assim, deste escritor, que o próprio Emmanuel diz que ele ia dar este trabalho para Humberto de Campos, porque ele seria a pessoa mais indicada para pensar essas ideias. Como grande escritor, como grande literato, que ele foi no nosso país, pertencendo à Academia Brasileira de Letras. Na época, não sei bem como foi a repercussão do livro, mas na década de 70, este livro passou a ser muito questionado no meio espírita, porque muitas pessoas diziam assim: como Brasil, coração do mundo e pátria do Evangelho, com tantas dificuldades que nós temos. E penso eu que hoje, com a maturidade espiritual da humanidade, principalmente dos espíritas, nós estamos alcançando mais a
a veia deste livro. Aqui ele veio e a que propósito. Fica o convite para que todos vocês leiam o livro, porque nós vamos naturalmente passar por ele. Toda nação, não, deixa lá. Toda nação, ela tem uma missão específica no organismo mundial. É mais ou menos assim. Como dizia Paulo de Tarso, uma pessoa não pode ser só olhos. Uma pessoa não pode ser só ouvidos. Uma pessoa não pode ser só boca. Um organismo, para que ele tenha todo o seu funcionamento, para que ele seja pleno, para que ele seja íntegro, ele tem que ter todas as partes do corpo. Um planeta também precisa de todas as nações. Todas as nações são importantes. Quando Humberto de Campos trouxe este livro, ele está querendo dizer que o Brasil seja a nação mais importante. Aí que está o nosso olhar. Mesmo porque outras nações tiveram e marcaram a sua hora no concerto mundial. Nós podemos nos lembrar de Roma e Grécia, isso dizendo o próprio Emmanuel no prefácio do livro, que marcaram a sua hora quando deram origem à civilização do Ocidente. Que o Império Espanhol e português se alastraram por todo o mundo, marcando também a sua presença. Que França e Inglaterra marcaram a sua hora, trazendo o aspecto de evolução, principalmente na área intelectual para a humanidade. Mas que agora é a hora do Brasil marcar a sua hora no relógio desse concerto mundial, no papel de espiritualização do nosso planeta. Bom, já que nós vamos trabalhar sobre o papel do Brasil no mundo de regeneração, vamos nos lembrar rapidamente de um mundo de provas e expiações, que é o que estamos vivendo, e o mundo para o qual iremos, que é o mundo de regeneração, que já está se iniciando, já faz tempo, mas não significa que estamos ainda plenamente, como vimos na peça. Vai demorar um pouquinho mais. Espíritos rebeldes à lei de Deus, mundos de provas e expiações. Mundo de regeneração, almas que se arrependem e encontram nele a paz e o descanso. No mundo de provas e expiações, o predomínio do orgulho e da vaidade, as relações dos povos são perturbadas e a luta contra as perversidades dos homens. Enquanto que no mundo de regeneração, essas almas se arrependem, encontram a paz, o amor domina as relações sociais e há provas, mas sem expiações. Ainda no mundo, nessa transição planetária, nós vamos ver que o planeta Terra, todos nós já sabemos disso, é coordenado pelo Mestre Jesus. Antes que a Terra fosse, segundo ele próprio, ele já era um espírito crístico. O objetivo do Mestre Jesus é conduzir o planeta e seus habitantes a um estado de harmonia e de equilíbrio. A vinda de Jesus à Terra, ela estabelece o horizonte espiritual. Por isso que Jesus, metaforicamente falando, desceu das alturas, esteve aqui conosco para mostrar que é possível amar incondicionalmente, perdoar os inimigos, perdoar as ofensas e buscar o rumo da nossa direção. Nos últimos 25 anos do século XIV, quando o mundo sofria profundamente as amarguras do final das cruzadas, essas guerras que enlamearam e ensanguentaram todas as bandeiras cristãs, Jesus resolve fazer uma visita
ao planeta Terra. E veio. Dos céus foi preparado, como na escada de Jacó, um ambiente maravilhoso. Anjos, espíritos tutelares maravilhosos, caravanas de espíritos iluminados desceram à terra. E Jesus trazia junto dele Eliú, que era um dos seus mensageiros e que era responsável por todo o aspecto sociológico do planeta Terra. E ele diz assim para Eliú, não precisa passar agora. Ele diz, não, deixa quieto. Eliú, eu estou preocupado porque o meu evangelho está sendo esquecido neste planeta. E eu preciso trazer o evangelho para uma terra nova, para uma terra onde as pessoas ainda não estão com a soberba, com o orgulho. E aí? É evidente, todos nós sabemos, que o Mestre Jesus, como todo bom mestre, ele sabia tudo do planeta. É lógico, ele é o coordenador do planeta. Ele não estava aqui em viagem turística. E muito menos estava perguntando para o seu mensageiro porque ele não soubesse. Mas porque, como bom coordenador, e se aquele mensageiro era o responsável por todo o aspecto sociológico do planeta, era mais ou menos assim: você é responsável por isso? Vamos lá pensar juntos. E Eliú, um espírito também luminar, pondera com o mestre. É verdade, mestre. O mundo está assim, muitas guerras, muitos confrontos. Mas apesar de tudo isso, esses confrontos e essas brigas têm permitido com que as pessoas se unam mais. Ocidente, Oriente, as negociações têm acabado trazendo um espírito de solidariedade. Mas haverá um recanto no mundo onde será um lugar sagrado para pregar o seu evangelho. Eliú ainda completa Jesus: que local no mundo que não é sagrado? Todos os locais são sagrados. E Eliú diz assim: as Américas não tinham sido descobertas. Vamos visitar alguns continentes ignorados, onde os espíritos jovens e simples aguardam a semente de uma vida nova. E vão visitar a América. Mas que lugar, Eliú? Pergunta o mestre. Podemos então implantar o nosso evangelho? Depois de ser recebido o mestre pelos pássaros que cantavam alegremente, pelas flores, pelas árvores que balançavam, como que saudando toda a equipe espiritual do mestre Jesus. Vamos mais para o sul, mestre. Ali há um local onde nós conseguiremos implantar o seu evangelho. Porque a terra será dos mansos, como você bem disse no seu sermão do monte.
Bem-aventurados sois vós, os pobres de espírito. Bem-aventurados sois vós que estáis aflitos. Bem-aventurados sois vós, os que choram. Bem-aventurados sois vós, os limpos de coração. Bem-aventurados sois vós, os que perdoam. Bem-aventurados sois vós, os pacíficos. Bem-aventurados somos todos nós, que nesta encarnação estamos no Brasil, pátria escolhida pelo Mestre Jesus para difundir o seu Evangelho. Ele e o comestre, toda a caravana, estavam agora nesta terra, que hoje nos recebe. Claro que ainda desconhecida por todos. Ninguém sabia dessas terras. E o Mestre Jesus acerta então com seus emissários a implantação do seu Evangelho de amor. Mas trabalhar para Jesus é mais ou menos assim. Está na minha seara, arregaça as mangas e vamos lá. E Jesus disse para ele: nesta terra florescerá o meu Evangelho de amor. 3 raças tristes, no dizer do grande poeta Olavo Bilac, irão fundamentar a raça brasileira. Os nossos índios, com a alma simples e generosa. Da Europa, o povo mais pobre, os portugueses. E da alma africana, com a sua generosidade e docilidade em encanto. E você vai para o Brasil, vai para a Europa, vai nascer em Portugal e vai difundir e estudar sobre a navegação para que as pessoas possam chegar
até essa terra desconhecida. Quem é Eliú? O Henrique de Sagres, aquele que realmente vai estudar todas as possibilidades da navegação e toda a parte que nós já conhecemos. Então, nos seus estudos, descobrindo o caminho para as Índias, e depois, todos nós já sabemos que não foi nada casualmente, mas intencionalmente. Então, os portugueses chegaram ao Brasil. Todos aqueles homens portugueses eram aqueles que tinham vindo da terra de Jesus, que estavam junto com o Mestre e que não o respeitaram, e que agora vamos fazer o caminho da redenção. Chegaram ao Brasil, e aí então nós vamos verificar o Mestre falando que a principal missão do Brasil é proporcionar ao mundo inteiro uma expressão consoladora de crença e de fé raciocinada, e ser o maior celeiro de claridades espirituais do orbe inteiro. Apresenta ainda Emmanuel, no prefácio deste livro que estamos analisando, um naturalista, um cientista naturalista, visitando o Brasil, principalmente Amazonas, ficou encantado com as riquezas do Brasil e anunciou que aqui está o maior celeiro do mundo. Claro que ele estava pensando na flora, na fauna, nos alimentos. E Emmanuel disse que o celeiro do Brasil é o da espiritualidade. É para difundir o Evangelho do Mestre, que esta é a nossa tarefa. E o sublime Galileu escolheu Ismael, então, para ser o zelador dos patrimônios imortais que organizam a terra do cruzado. Quem é Ismael? É um espírito luminar que trabalha para Jesus. E Jesus então convida Ismael: você vai ser o zelador desta nação, para que realmente ela possa ser o celeiro espiritual. E aí, o mestre Galileu repete aquilo que Jesus disse: nós vamos constituir esta nação com 3 raças. Os índios, simples, para mostrar que é possível viver na natureza com alegria e simplicidade. Da Europa nós vamos pegar o povo mais pobre. E quando os africanos começarem a ser oprimidos, eles virão para cá para ensinar para todos nós a humildade e a docilidade. Aí Ismael, que é um espírito luminar, falou: mas aí está demais, né, mestre? Como é que vai fazer, hein? Está muito difícil. Vai pegar da Europa o pessoal que já está com cartão vermelho. Os nossos irmãos africanos e os índios, é assim. Teremos problemas. E aí que é o grande questionamento do livro. Porque muitas pessoas desavisadas imaginam que o Brasil, a pátria do Evangelho, o coração do mundo, e pronto, e já não iríamos ter problemas. Esquecendo-se do principal. Jesus é o coordenador. Ismael é o zelador. Quantos outros espíritos que neste ir e vir das reencarnações estão trabalhando em favor do nosso país? Mas que nós todos somos responsáveis pelos atos, desmandos e outras coisas. E que nós temos e precisamos construir isso. Que claro que está sob
coordenação do Criador, que é o nosso Pai Celestial. Mas é o nosso trabalho. Que isto não está pronto. Que isto não é um fanismo barato. Mas que é uma responsabilidade nossa, como disse a primeira música que ouvimos, tão inspirada pelo nosso companheiro César Tucci. Hoje sabemos porque estamos no Brasil. Nós estamos no Brasil para construir. Nós estamos no Brasil para difundir o Evangelho. Nós não estamos no Brasil para usufruir das benesses gratuitas. Esta é a grande diferença do foco do livro do nosso querido Humberto de Campos. E aí Ismael está, e de vez em quando, uma linguagem bem popular, ele diz assim para o mestre: mas agora os portugueses estão desrespeitando os nossos índios. Todos nós sabemos. Quando eles queriam escravizar aquelas criaturas que não nasceram para isso e colocavam no trabalho forçado. Isso é por conta e risco do nosso orgulho e da nossa vaidade, que trouxemos de outras terras para ser trabalhado aqui no Brasil. E erramos. Quando os nossos irmãos africanos foram trazidos até aqui, não era para estar naquela situação, mas estiveram por conta e risco do nosso orgulho e da nossa vaidade. E por isso estamos respondendo. Porque escravizamos os nossos irmãos, sejam eles índios ou africanos. Mas de uma coisa nenhum de nós pode negar: que da junção dessas três raças, nós temos uma miscigenação linda, que é invejada por todas as criaturas, e que nós estamos desenvolvendo sim essa fraternidade. Esse Brasil então de infinitas riquezas, como disse o grande naturalista Ramos, em seus 8,5 milhões de quilômetros quadrados, mas a sua missão não é econômica, a sua missão não é financeira, ela é espiritual. Que as nossas reservas brasileiras não se circunscrevem ao mundo do progresso material, mas se estendem infinitamente ao mundo de ouro dos corações, onde o país escreverá sua epopeia de realizações morais em favor do mundo. Eu não sei qual foi o olhar de vocês, guardadas todas os fracassos da Copa, mas o que ficou para mim marcante no jogo final, em que a Alemanha saiu vitoriosa, quando os nossos irmãos alemães dançaram a dança dos índios que eles aprenderam aqui. Aquilo para mim foi de um valor tremendo. Naquele momento eu fiz a seguinte reflexão: é isto mesmo que nós temos que exportar. É fraternidade, é amor, é companheirismo, é sorriso. Depoimento dos próprios alemães após aquela derrota fatídica que sofremos, que eles diziam assim: mas no mesmo momento, ou um pouquinho mais tarde, nós estávamos circulando e os brasileiros estavam cantando e sorrindo, como se nada houvesse acontecido, e recebendo a todos nós com muita alegria. E aí nós ficamos entendendo que realmente Jesus está conseguindo transplantar a sua árvore magnânima do Evangelho para o nosso país. Mas transportar uma árvore não é simples.
Primeiro nós temos que pegar as raízes. E as raízes vêm com o solo, e o solo é problemático, por isso que nós temos as nossas grandes dificuldades. Mas que compete a cada um de nós vencer, porque nós não podemos esperar das instituições, porque cada um é que tem a responsabilidade por essa transformação. Depois o caule, e até vir a copa, que podemos dizer que é o Espiritismo, que é o Consolador Vivo. Nasceu onde? Na França, mas floresce no Brasil. Com tantos estudos, tantas instituições espíritas. E agora sim nós estamos levando essa doutrina que nasceu na Europa novamente para o velho mundo e também para outros continentes. Quem? Os brasileiros. Todos os grupos que sabemos que existem no exterior são grupos dirigidos pelos brasileiros. Coração do mundo, pátria do Evangelho. É esta nação que nos abriga. E o que é que Jesus está esperando de nós? Eu
o Evangelho novo. O Evangelho de Jesus, que foi transportado para o nosso país. Aqueles que viveram com Jesus, que desrespeitaram o Evangelho, são os mesmos que estão aqui agora para construir. Então é evidente que temos problemas, que temos dificuldades, mas nós não podemos perder de vista que Jesus está ligado eternamente aos nossos corações, como o coração de todos aqueles que vivem neste planeta. Ele não vai permitir que nós fracassemos. E se nós fracassarmos, Ele vai estender as mãos e vai nos levantar para que caminhemos em favor da difusão do seu Evangelho. No solo do Brasil deve reinar a fraternidade universal, unindo todos os espíritos. Sabe aquela vez que Jesus falou para Ismael que ele seria o zelador dessa nação? Ele deu uma bandeira para Ismael, uma bandeira branca, e disse assim para Ismael: a inscrição é por tua conta. E Ismael grafou na bandeira branca: Deus, Cristo e caridade. É o que reina e deve reinar neste país, buscando a unificação não apenas nossa dos espíritas, mas a unificação de todos nós que nos dizemos cristãos, para realmente sermos cristãos, para realmente trabalharmos para Jesus. Mas quem trabalha para Jesus tem que trabalhar, porque Jesus trabalha, Deus trabalha incessantemente. Por que nós achamos que porque somos cristãos não vamos ter problemas? E o mais interessante, que essa, a meu ver, é o grande testemunho de que o Brasil tem este papel de difundir o Evangelho, essa unidade territorial e linguística que existe no nosso país, que causa inveja a todas as outras nações, que foram fracionadas em seus pequenos territórios, e que às vezes uma nação fala diferentes dialetos, a ponto de um não entender o outro. Que não existe isso na nossa nação. Temos um litoral imenso e o nosso país não teve essa divisão. E a nossa língua, que era, se fôssemos observar os outros povos, era para ela ser diferente desse território imenso, e todos nós falamos a mesma língua, com pequenas variantes, mas nada que nos impeça a comunicação. Conhecendo aquele que mora lá no norte, no nordeste, no sul, centro-oeste, todos nós falamos a mesma língua. Isso não é à toa, isso não é de graça, isso tem um significado imenso. Porque é Jesus que não permitiu que acontecesse isso, para que todos nós estivéssemos unidos, não apenas na mesma língua, mas neste território tão maravilhoso, para que pudéssemos transitar com facilidade de um estado para outro, ou recebendo diferentes criaturas, e continuar recebendo também diferentes almas, irmãos nossos que estão em outras nações, e que nós sabemos receber isso com muita
gentileza e cordialidade, como dizem grandes escritores da literatura brasileira, sociólogos, que falam que o Brasil é um país cordial, porque está sob a égide de Jesus. E por isso, precisamos fazer a nossa luz brilhar. Para cerrarmos fieira com o Mestre Jesus. Para difundirmos o seu Evangelho não na casa espírita, não nos templos religiosos, mas no nosso lar, na rua, na estrada, ou por onde quer que estejamos. Brilhemos a nossa luz. Brilhai a vossa luz, vós sois Deus, amai com toda a força, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Tomai a vossa cruz, se dispôs como vosso Pai é perfeito, todo bem faz, vós podeis fazer, e se quiserdes muito mais, muito Querido Mestre Jesus, irmão maior, a nossa profunda gratidão, porque vela por nós todos os dias, porque confiou em nós, para que trouxéssemos o seu Evangelho, para que vivêssemos o seu Evangelho de amor nesta pátria do Brasil. Que a falange de Ismael abençoe a todos nós, mas em especial, Senhor, eu vos peço pelas crianças e pelos jovens, porque certamente são eles que constituirão um mundo de regeneração, um mundo de paz, onde não haverá mais discórdia por terras, pelos bens materiais, pelo orgulho e pela vaidade. Que essas crianças e esses jovens, Senhor, que construirão este mundo, tenham sempre a sua destra abençoada pelo teu amor, pela tua luz. A nossa profunda gratidão, Senhor, porque conhecemos o teu Evangelho. E o nosso pedido todos os dias
ativamos o teu hoje, para que ele saia dos nossos cérebros e passe a pulsar fortemente nos nossos